Fala, meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos continuar o nosso estudo da Seguridade Social para a prova do INSS. Bom, rapaziada, na última aula falamos dos princípios e hoje começaremos um novo tema. Comentaremos na realidade do financiamento da Seguridade Social, do custeio desta malha protetiva. Antes de começar, recado clássico, eu peço para que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos, que assim vocês contribuem muito mesmo, tanto na continuidade do canal, como também na produção de outros conteúdos. Mas bora que bora, ao que interessa a vocês, matéria partiu. Quando falamos em financiamento, pessoal, da Seguridade, primeiro ponto, tenha em mente o seguinte, não esqueça disso nunca, hein? Seguridade Social é uma expressão mais ampla que abarca 3 espécies. Ela contempla a previdência, a assistência e também a saúde. Então perceba, estamos vendo aqui o financiamento de toda a Seguridade Social. Esta expressão mais ampla, ok? Este é um primeiro ponto. Agora, uma outra informação que precisamos conhecer também, de modo introdutório, é um princípio que analisamos na última aula, chamado de princípio da diversidade da base de financiamento. Neste princípio, falamos o seguinte: o financiamento da Seguridade Social, ele deve ter origem nas mais variadas fontes. E citamos ali, superficialmente, algumas, né? Falamos das empresas, dos trabalhadores, dos concursos de prognósticos e também dos importadores. Então, este é o pano de fundo para começarmos a analisar o financiamento da Seguridade Social. Este financiamento encontra íntima relação com o princípio da diversidade da base de financiamento. Mas o que analisaremos aqui tem previsão lá na Constituição Federal, no artigo 195, no caput, na parte inicial do artigo, tá? Na cabeça do artigo. Então, a pergunta que vamos fazer é a seguinte: quem paga, quem faz este financiamento desta nossa malha protetiva chamada Seguridade Social? E nos diz o artigo 195 o seguinte: toda a sociedade financiará a Seguridade Social. Pessoal, isso cai muito em prova, então grave, tá? Toda a sociedade é responsável pelo custeio da Seguridade Social. E a sociedade faz isso de 2 formas. Uma forma chamada direta e outra de modo indireto. Então perceba, a sociedade, de modo direto ou indiretamente, financia a Seguridade Social. Vamos começar analisando o modo direto e depois avançamos para a forma indireta, ok? Quando falamos de um financiamento ocorrendo de modo direto pela sociedade, você deve associar automaticamente com um tributo específico, com as contribuições sociais. Então, o financiamento ocorre de modo direto quando há o recolhimento de contribuições sociais. Tenha em mente o seguinte, não cai em prova, mas apenas para contextualizar. Quando falamos em tributos, estamos lá no direito tributário. Quando falamos em tributos, estamos diante de um gênero, uma expressão maior. E dentro desta expressão, tributos, temos alguns tipos, algumas espécies. Por exemplo, as taxas, eu não vou mencionar todas, tá? Taxas, os famosos impostos. Temos ainda empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria, temos também as contribuições especiais, como, por exemplo, as contribuições sociais. Então perceba, rapaziada, existe um tipo de tributo bem específico, as nossas contribuições sociais, que quando forem arrecadadas, recolhidas, terão uma destinação bem certeira, que é a nossa Seguridade Social, ok? Então é de forma direta, é este financiamento, porque não passa por nenhuma outra finalidade. Recolhida a contribuição social, ela servirá para o financiamento direto da Seguridade Social, ok?
Então, galera, leve para a prova o seguinte: financiamento da Seguridade de modo direto ocorre quando existe um tributo específico sendo recolhido, que são as contribuições sociais. Os demais tributos, eles também financiam a Seguridade, mas isso ocorre, veremos já já, de forma indireta, ok? Se as contribuições sociais financiam a Seguridade de modo direto, precisamos saber agora quem faz o recolhimento destas contribuições sociais. Bom, estão obrigados a fazer o recolhimento das contribuições sociais, veremos 4 figuras por aqui, tá? A primeira delas é a empresa. São as empresas, na realidade, os nossos empregadores ou ainda alguma entidade que seja equiparada à empresa na forma da lei. Bom, pessoal, quando falamos das contribuições sociais que serão recolhidas pela empresa, precisamos saber o seguinte: a empresa ela vai contribuir em 3 frentes. A primeira delas é a seguinte: em relação à folha de salário ou folha de pagamento. Temos aqui o que conhecemos como cota patronal, tá? Vamos imaginar o seguinte: este quadrado representa a folha de pagamento, a folha de salário de todos os funcionários da empresa. Vamos imaginar que determinado camarada ganha 1.000, um funcionário da empresa, o outro 2.000, o outro 3, e assim sucessivamente. De todo este montante, de todos os salários que a empresa paga, um valor específico, a famosa cota patronal, será recolhida. Temos aqui um percentual. Neste momento, não precisa saber, tá? Um percentual de 20% que será recolhido e encaminhado diretamente para o financiamento da Seguridade Social. Então, é a empresa contribuindo através da folha de pagamento, da folha de salário dos seus funcionários, ok? E só um detalhe por aqui, pessoal. Este exemplo vale também para aqueles funcionários que não possuem vínculo com a empresa. Deixa eu até registrar, inclusive para os demais empregados que trabalharam para a empresa de modo pontual e não estabeleceram um vínculo. Vamos entender isso. Bom, quando falamos deste nosso exemplo específico, estamos mencionando trabalhadores, pessoas com vínculo de emprego com esta empresa, ok? Então, temos aqui um vínculo estabelecido. Porém, esta mesma empresa, ela pode contratar um trabalhador de modo pontual e faz o pagamento apenas daquele valor devido no dia. Por exemplo, ela contrata um eletricista para trocar a fiação do prédio. Este eletricista, ele não tem vínculo com a empresa, tá? Ele vai receber a sua diária ali. Vamos imaginar R$ 1.000. Beleza? Então perceba, não há um vínculo estabelecido, mas mesmo assim a empresa precisa recolher deste valor que foi pago ao eletricista, certo? Então, daqui também o valor será direcionado para o financiamento da Seguridade Social. Então podemos concluir o seguinte: a empresa faz este recolhimento em relação à folha de salário dos seus empregados e também de outros trabalhadores que não possuem vínculo, mas já trabalharam em algum momento de modo pontual para aquela empresa, tá? E deste montante arrecadado, ele será destinado para o financiamento da Seguridade Social. É a famosa cota patronal, que estudaremos com mais detalhes em outros vídeos. Então, a primeira forma da empresa contribuir, já vimos, que é em relação à folha de salário. Mas não para por aí. A empresa também vai contribuir, vai custear a Seguridade Social através do faturamento ou de sua receita. Nasce aqui o chamado COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Você não precisa conhecer este nome, tá? Só estou mencionando para que fique completinho o nosso estudo. Bom, então, vimos que a empresa ela vai contribuir em relação à folha de salário, fará o recolhimento da cota patronal, também em relação ao seu faturamento ou receita e, por fim,
a sua última forma de contribuir é em relação ao lucro, que aqui chamamos de C, também não precisa saber, tá? CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, ok? Então, aqui estão as 3 formas de contribuição das empresas. Bom, as empresas elas terão a contribuição recaindo sobre a folha de salário para trabalhadores com ou sem vínculo, também em relação ao faturamento ou receita e, por fim, ao seu lucro. Seguindo mais um pouco, eu quero trazer 3 observações. Só um detalhe aqui, tudo isso que vimos das empresas está lá no inciso 1 do artigo 195, tá? Inciso 1, daí temos as alíneas. A linha A fala da folha de salário, a linha B do faturamento ou receita e a linha C do lucro, ok? Vamos abrir aqui 3 observações. A primeira delas é a seguinte: perceba, acaba sendo oneroso para a empresa recolher todas essas contribuições. E a pergunta que fica é a seguinte: existe alguma empresa que não precisa contribuir ou isso é impossível? Bom, pessoal, temos uma previsão nos parágrafos do artigo 195 que nos diz o seguinte: existem sim empresas que serão isentas, serão imunes a esta contribuição. Portanto, elas não precisam recolher. Neste caso, estamos diante de entidade beneficente de assistência social. Mas muito cuidado aqui. Não basta que estejamos diante de uma entidade beneficente de assistência social. Ela precisará também preencher os requisitos previstos na lei. Então se liga, são 2 requisitos para que a empresa, para que esta entidade fique isenta e não recolha contribuições sociais. Primeiro, ela precisa ser uma entidade beneficente de assistência social. E o segundo passo é preencher os requisitos legais. Pessoal, quando falamos nestes requisitos legais, tá? Esta lei aqui é a 12.101 de 2009 e os requisitos se encontram lá no artigo 29, mas não precisamos conhecê-los. Então, nem leia a lei, o artigo que eu mencionei, não precisa. Você só tem que conhecer o seguinte: as empresas podem sim ser isentas a essas contribuições, mas para isso precisamos estar diante de uma entidade beneficente de assistência social que também cumpra as exigências da lei. Esta lei é a Lei 12.101 de 2019 e as exigências estão no artigo 29, que, repito, não precisamos estudar, certo? Então, só para registrar, esta passagem está no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Então, questão de prova que falar o seguinte: toda entidade beneficente de assistência social será isenta de contribuições sociais. Nada disso, pessoal. Não é toda entidade beneficente de assistência social. Ela precisa também preencher os requisitos legais previstos na lei, certo? Seguindo mais um pouco, vamos para a nossa segunda observação. Falaremos de empresas com alíquotas diferenciadas. Pessoal, esta previsão está no parágrafo 9 do artigo 195. Bom, a situação aqui é a seguinte: as empresas, elas podem possuir alíquotas diferenciadas. Umas pagam mais, outras menos. E esta previsão está neste parágrafo 9. Então vamos lá, pessoal. Alguns critérios para que isso aconteça precisam existir. Formam o nosso mnemônico PUMA. Vamos entender pouco a pouco. Por exemplo, a depender do porte da empresa, poderemos ter esta diferença de alíquota. Então, empresas maiores vão pagar mais e, consequentemente, possuem uma alíquota maior. Já empresas menores pagam menos. Então, por exemplo, a cota patronal de uma empresa tradicional, de uma grande empresa, é de 20%. Agora, quando falamos de um microempreendedor, esta cota patronal cai para 3%. Então, perceba, estamos diante de empresas com portes diferentes. Sendo assim, as suas alíquotas são também diferenciadas.
Além disso, a utilização de mão de obra também pode justificar esta diferença de alíquotas. Aquelas empresas, por exemplo, que empregam mais, movimentam mais a economia, podem ter algum benefício em relação a isso. Também justificam esta distinção o mercado de trabalho que a empresa está inserida e, por fim, a atividade econômica explorada. Por exemplo, os bancos, como ganham muito, eles terão uma alíquota maior, tá? E algumas empresas, para estimular a economia, dependendo da atividade, por exemplo, construção civil, podem ter alíquotas menores. Então, esta é a ideia de alíquota diferenciada. Pode ocorrer, mas precisa atender uma destas justificativas. O nosso mnemônico PUMA: porte da empresa, utilização de mão de obra, através do mercado de trabalho ou ainda tendo a justificativa da atividade econômica desempenhada. E para fechar esta parte das empresas, vamos à nossa terceira observação. Falaremos de empresas caloteiras, que estão em débito com estes recolhimentos da folha de salário, faturamento ou receita, ou ainda em relação ao lucro. Bom, pessoal, estas empresas, estas pessoas jurídicas que estejam em débito com a Seguridade Social, elas não podem, repito, não podem contratar com o poder público e também não vão receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então perceba a importância. Justamente para que o financiamento da Seguridade Social seja feito e incentivado, empresas que não estiverem em dia, né, com estes recolhimentos, elas não poderão contratar com o poder público, por exemplo, participar de licitação, não pode, e também não podem receber benefícios ou incentivos. Então, nada de bater a porta do BNDES, por exemplo, se você está com os seus recolhimentos todos em atraso, certo? Então, esta é a ideia lá do parágrafo 3º do artigo 195. Pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não, repito, não pode contratar com o poder público, com o Estado e nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Seguindo um pouco mais, além das empresas, também precisam recolher estas contribuições sociais os trabalhadores, incluímos aqui também o doméstico, tá? E os demais segurados. Não estudamos ainda os segurados, veremos nos próximos vídeos, mas tenha em mente isso, pessoal. Trabalhadores e demais segurados também contribuem para a Seguridade Social, através do recolhimento das contribuições sociais. Então, quando você trabalha e chega a sua remuneração, seu contra-cheque, pode perceber, já terá ali um desconto relacionado à contribuição social. Então, você, de modo automático, é descontado já na fonte, está contribuindo com o financiamento da Seguridade Social, ok? Seguindo um pouco mais, só um detalhe que eu ia esquecendo, esta previsão dos trabalhadores e demais segurados está no inciso 2 do artigo 195. Também precisam recolher contribuições sociais os concursos de prognósticos. Temos aqui, por exemplo, os sorteios de números, os símbolos, as loterias, que é o mais conhecido, né? E apostas. Então, neste caso específico, um percentual, uma alíquota, também é destinada ao financiamento da Seguridade Social. Então, quando, por exemplo, você joga na Mega Sena, uma parte do que foi recolhido vai para o prêmio e um percentual, que não precisamos conhecê-lo, será direcionado para o financiamento da Seguridade Social. Portanto, estes concursos de prognósticos também têm destinação para a Seguridade. Lembre-se que estamos falando dos sorteios de números, símbolos, loterias e apostas também. E para fechar, temos os importadores. Cuidado, pessoal. A prova vai colocar, para confundi-lo, exportadores. Exportadores, não. Estamos falando de importadores, ok? Importadores de bens ou ainda de serviços. Então, por exemplo, quando você
compra uma máquina lá de fora, importa a máquina para o nosso país, um percentual será direcionado para a Seguridade Social. Estamos falando de bens que você importou. Ou ainda, quando você importa um serviço. Por exemplo, esta mesma máquina que você comprou lá de fora, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, você agora precisa também que um técnico americano venha ao país para fazer o conserto e a instalação deste maquinário. Então perceba, neste caso específico também incidirá um valor, uma contribuição social deste serviço que você está importando, e este dinheiro será direcionado para a Seguridade Social, ok? Então, recapitulando, pessoal, o financiamento da Seguridade Social ocorre através de toda a sociedade, de modo direto ou indireto. De forma direta, temos que acontece através das contribuições sociais, um tipo bem específico de tributo. Em relação a estas contribuições sociais, estão obrigados a recolher as empresas, os trabalhadores e demais segurados, os concursos de prognósticos e também os importadores de bens ou serviços. Em relação às empresas, elas recolhem da folha de salário, inclusive dos empregados, dos trabalhadores, aliás, sem vínculos, também do faturamento ou receita e, por fim, do lucro que auferiu. Temos ainda que são isentas deste recolhimento a entidade beneficente de assistência social que preencheu os requisitos legais. Pode ainda empresas possuírem alíquotas diferenciadas, mas para isso precisamos identificar o nosso PUMA, porte da empresa, a utilização da mão de obra, o mercado de trabalho em que a empresa está inserida ou ainda a atividade econômica explorada. Em relação a empresas que devem, temos o seguinte: a pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não pode contratar com o poder público, nem mesmo receber benefícios ou incentivos, sejam creditícios ou ainda fiscais, ok? E para encerrar esta parte de contribuições sociais, vamos a 3 observações. Primeiro, suponhamos que estas contribuições não sejam suficientes para financiar a Seguridade Social. Podemos criar outras ou não? E a resposta é positiva. Podemos sim criar outras fontes de custeio, outras contribuições sociais, mas cuidado. Isso necessita de uma lei complementar. Se a prova colocar que é lei ordinária, estará incorreta. Esta previsão você encontra lá no parágrafo 4º do artigo 195. Recado final: criar outras fontes de custeio é possível, mas precisamos de lei complementar. A segunda observação é a seguinte: é em relação à criação, majoração ou extensão de benefícios ou serviços. Esta ideia encontra previsão no parágrafo 5º do artigo 195. Já falamos sobre isso na aula de princípios, pessoal, quando estudamos o princípio da preexistência ou ainda princípio da contrapartida. São expressões sinônimas. Temos aqui o seguinte: estes benefícios ou serviços, eles não podem ser criados, majorados ou estendidos sem a respectiva fonte de custeio total. Então, você até pode criar, majorar ou estender um benefício ou serviço, mas para isso precisa demonstrar de onde o dinheiro está vindo. E muito cuidado, não basta que você demonstre a parcialidade do dinheiro. Por exemplo, eu tenho aqui 50% do valor total, do valor que precisamos. Não vale. Você precisará demonstrar a totalidade dos valores. Então, quando você quer criar, majorar ou estender um benefício, já tenha em mente que o valor que você precisa demonstrar é total, tá? Vamos agora à terceira observação. Comentaremos do princípio da anterioridade nonagesimal, que também pode ser chamado, tem expressões sinônimas, como princípio da anterioridade mitigada ou ainda princípio da noventena. Todas as 3 expressões indicam a mesma coisa.
certo? Então, acabamos de ver que contribuições sociais, elas podem ser criadas mediante uma lei complementar, ou ainda podem ser também majoradas ou estendidas. Perceba, este princípio nos diz o seguinte: se instituídas ou modificadas contribuições sociais, temos uma regra. Precisamos respeitar um prazo de 90 dias. Assim que esta contribuição for criada, for majorada, né, modificada, teremos que aguardar 90 dias para cobrá-la. Ou seja, estamos dando um prazo de 90 dias para que as pessoas se organizem. Então, para a prova, leve o seguinte: contribuições sociais que forem instituídas ou modificadas, elas só podem ser exigidas após, repito, após 90 dias de sua publicação. Este prazo precisa ser observado. E por fim, eu coloquei aqui, que não vale a regra do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Bom, você já vai entender, toda essa parte que vimos está lá no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição. Esta regra do 150, inciso 3, a linha B, ela nos traz o princípio da anterioridade, digamos, comum, tá? Uma anterioridade normal. Ou seja, a criação de tributos pode ser realizada, mas precisa observar o próximo exercício financeiro. Explico melhor. Vamos imaginar que aqui, neste ponto, foi criado um tributo, ok? Então temos aqui a criação de um tributo específico. Bom, este tributo, ele só poderá ser aplicado, ele vai começar a valer no próximo exercício financeiro, ou seja, 1º de janeiro do ano seguinte. Então vamos imaginar que este tributo, ele foi criado em fevereiro de 2022, tá? Então, ele só pode ser aplicado em janeiro de 2023. Ou seja, o princípio da anterioridade, neste caso específico, ele diz que os tributos precisam respeitar o exercício financeiro, certo? Então, só no outro exercício financeiro poderá ser cobrado. Agora, pessoal, esta regra aqui, que precisamos aguardar o próximo exercício financeiro, não vale para as contribuições sociais. É por isso que chamamos de princípio da anterioridade mitigada. Ou seja, pegamos essa anterioridade comum aqui e vamos mitigá-la, excepcioná-la. Não aguardamos mais o próximo exercício financeiro, mas apenas 90 dias, certo? Então é por isso que chamamos de anterioridade mitigada. Então eu coloquei aqui, no mapa mental. Não vale a regra do artigo 153b da Constituição. Este 150, inciso 3, a linha B, ele nos diz exatamente isso, que precisaríamos aguardar o próximo exercício financeiro. Não, para contribuições sociais, esta regra não vale. Nas contribuições sociais, precisamos aguardar apenas 90 dias. Agora que conhecemos o financiamento direto, que ocorre através das contribuições, vamos analisar o financiamento de forma indireta. Bom, pessoal, esta previsão está lá no artigo 195, no caput, que nos diz basicamente o seguinte: de forma indireta, será financiada a Seguridade através dos recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Então, de forma indireta, temos que este financiamento ele é conquistado através dos orçamentos públicos, ou seja, orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Portanto, cada um destes entes possui o seu próprio orçamento, as suas próprias receitas. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Você vai a determinada concessionária e compra um carro, tá? Então você foi lá
e comprou o seu carro 0 km. Eu não sei exatamente o que incide no carro, mas vamos imaginar que tenha ICMS, que deve ter mesmo, né? E o IPI. São dois tributos, tá? ICMS e IPI. Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço e Imposto de Produtos Industrializados, certo? Perceba só, você, cidadão aqui, quis comprar o seu carro, não está em nenhum momento pensando na Seguridade Social. Agora, destes tributos que são arrecadados pela União, Estados, Distrito Federal e também municípios, temos que um percentual ele será destinado para a nossa Seguridade Social. Então perceba, de modo indireto, a Seguridade está sendo financiada. Então perceba, desta totalidade de recurso, cada ente terá a sua receita, tá? E um outro aspecto interessante está no parágrafo 1º do artigo 195, que nos diz que não haverá integração com o orçamento da União. Ou seja, cada um dos entes encaminha diretamente à Seguridade Social os valores. Vamos imaginar aqui, ó, município, ele arrecadou determinado valor, ele tem a sua receita e já encaminha diretamente para a Seguridade Social a parte correspondente. Estados, a mesma coisa. União faz o mesmo, certo? O que não acontece é o seguinte, vamos imaginar que o município ele recolhe a sua receita, encaminharia para a União e só então este valor chegaria para a Seguridade Social. Não, pessoal, esta forma não acontece, porque perceba, o parágrafo 1º do artigo 195, ele diz que não haverá essa integração de orçamento, certo? Portanto, é o famoso ado, cada um no seu quadrado, cada um com seu dinheiro. O parágrafo 1º diz o seguinte exatamente: as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Beleza, pessoal? Então, esta é a ideia. E para fechar a parte teórica, vamos com uma observação, que está no artigo 16, parágrafo único, da Lei 8.212, de 91. Bom, pessoal, vamos imaginar que todas estas contribuições e também tributos, o orçamento dos entes federativos, não seja suficiente. Se ocorrer, portanto, insuficiência financeira da Seguridade Social, neste caso específico, quem vai arcar, quem ficará responsável pela cobertura por recursos adicionais será a União. As provas vão colocar que os benefícios neste período poderão ser suspensos ou encerrados. Nada disso. Não podem. É a União que ficará responsável pelos recursos adicionais. Beleza? Então, agora sim, vamos resolver questões de prova. Primeira delas, banca Sebrasp. Eu peço para que pausem o vídeo e voltamos em 5 segundos. E esta questão está correta, pessoal. Bom, na parte teórica, falamos do princípio da anterioridade nonagesimal. Comentamos que se forem instituídas ou modificadas as contribuições sociais, elas só podem ser exigidas após 90 dias da data da publicação, tá? Então é justamente isso que o comando da questão trouxe. As contribuições destinadas ao financiamento da Previdência Social somente podem ser exigidas após 90 dias da data de publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Perfeito, item 1 está correto. Vamos agora para a questão de número 2, também do Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção. Perceba, lá na parte teórica, vimos que o financiamento da Seguridade Social ele é realizado por toda a sociedade, de modo direto ou ainda de forma indireta.
Quando falamos de modo direto, ele ocorre através das contribuições sociais. Estas contribuições serão recolhidas pelas empresas, pelos trabalhadores e demais segurados, por exemplo, segurado especial. Temos também que os concursos de prognósticos recolhem valores para a Seguridade e ainda o importador de bens ou serviços. E de modo indireto, isso acontece através do orçamento da Receita Pública de cada um dos entes: União, Estados, Distrito Federal e também municípios, beleza? Portanto, assim, gabarito é a correção. Seguridade é financiada por toda a sociedade, de forma direta e também indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de contribuições sociais. Foi tudo o que vimos na parte teórica e agora neste mapa mental. Seguindo, questão de número 3. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção. Se liga só, o enunciado está trazendo uma contribuição social bem específica, aquela relacionada à empresa, ao empregador aqui, ó, que incide sobre a folha de salário. Bom, pessoal, falamos o seguinte: a empresa ela precisará recolher em 3 frentes. Temos em relação à folha, aqui é a nossa cota patronal, ainda em relação ao faturamento e receita e também em relação ao lucro, certo? Em relação à folha, comentamos que teremos ali o recolhimento dos seus funcionários, daquelas pessoas que possuem um vínculo com a empresa, então dos empregados, dos seus empregados, mas também das pessoas sem vínculo. Como falamos no nosso exemplo, né? O camarada que vai ali trocar uma fiação, uma lâmpada, faz uma pintura naquela empresa, mas ele não possui nenhum vínculo e não é considerado empregado daquele estabelecimento, certo? Mas mesmo assim, a contribuição social terá que ser recolhida destes valores que foram destinados para este serviço pontual e específico, ok? Então é por isso que o gabarito é a correção. Avançando mais um pouco, questão de número 4. Ixi, eu errei a numeração aqui, ó. Acho que vem todas agora errado. Questão de número 4. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro, pessoal. Perceba, falamos isso na última parte da aula. Foi a última observação na realidade. Em caso de déficit entre os valores arrecadados e os valores pagos a título de benefício previdenciário, o INSS poderá suspender temporariamente o pagamento dos benefícios aos segurados, até que arrecade o valor suficiente para efetuar tal pagamento. Nada disso, falamos nesta parte da aula o seguinte: insuficiência financeira da Seguridade Social, a União é a responsável pela cobertura, cedendo recursos adicionais. Então perceba, não teremos o cancelamento nem a suspensão dos benefícios, ok? O que ocorre é que a União deve ser responsável pelos recursos adicionais. Portanto, o gabarito desta questão é a incorreção. O INSS ele não pode suspender os benefícios. Na realidade, a União vai colocar a mão no bolso e fazer a cobertura neste momento difícil. Beleza? Vamos agora para a questão de número 5. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a incorreção. Está errada, pessoal. O financiamento da Seguridade Social ocorre através de toda a sociedade, de modo direto, beleza, mas não está restrito apenas ao modo direto. Também financiaremos a Seguridade de modo indireto, através dos orçamentos públicos, oriundos, por exemplo, dos outros tributos que não sejam contribuições sociais. Portanto, o gabarito, como restringiu,
está errado. Vamos agora para a questão de número 6. Eu peço para que pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a incorreção. Está errado. Está dizendo que a Seguridade será financiada exclusivamente, já restringiu, né? Exclusivamente a contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou entidade a ela equiparada. Bom, pessoal, perceba só. O financiamento da Seguridade Social em relação a esta forma direta, né, das contribuições sociais, será sim realizada pelas empresas, ok? Sem problema. Mas não apenas pelas empresas e não também somente em relação às folhas de pagamento. Perceba, a empresa ela recolhe da folha, beleza, mas também do faturamento ou receita e ainda em relação ao lucro. E além disso, existem as outras contribuições, né? Dos trabalhadores, concursos de prognósticos e também importadores. É por isso que esta questão está incorreta, ok? Vamos agora ao enunciado de número 7, também da banca Sebrasp. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção. De fato, pessoal, toda a sociedade, de modo direto ou indireto, contribui com o financiamento da Seguridade Social. Perceba, o financiamento da Seguridade Social ocorre através, né, de toda a sociedade, de forma direta ou indireta. De modo direto, ocorre através das contribuições sociais, que serão recolhidas pelas empresas, pelos trabalhadores e demais segurados, aqui, ó, inclusive os domésticos, tá? Domésticos também, que é o comando final aqui da questão, ó, tá? Temos ainda os concursos de prognósticos e também os importadores. E de modo indireto, ocorre através dos orçamentos públicos, que são arrecadados pela União, Estados, Distrito Federal e também municípios. Assim, o item está correto. Vamos agora para a última questão, de número 8, apesar do erro aqui, né, de numeração, número 8. Eu peço para que pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito aqui é a correção. Perceba, pessoal, o enunciado agora ele não restringiu. Colocou, ó, entre outros, tá? Então ele diz que, entre outros, existem outras contribuições, tá? Mas nos trouxe aqui as contribuições sociais de empregadores e empregados e as receitas de prognóstico. Beleza, quando falamos de financiamento da Seguridade Social, comentamos que ela será financiada por toda a sociedade, de modo direto, através das contribuições sociais, e de modo indireto, através dos orçamentos públicos. De forma direta, vai ocorrer através das empresas, dos empregadores, né? Dos trabalhadores, temos aqui os empregados, e as receitas de concursos de prognósticos também. Além, é claro, do importador. Se liga, se tivesse colocado no comando da questão, neste ponto aqui, ó, mediante apenas, tá? Os recursos dos empregadores, empregados e concursos de prognósticos, estaria incorreto. Mas como não restringiu, precisamos considerar este item correto. Maravilha? Então é isso, questão de número 8 está certa. Bom, pessoal, então é isso. Assim encerramos toda a parte constitucional relativa ao custeio da Seguridade Social, ao seu financiamento. Eu peço para que vocês deem uma lida no artigo 195 da Constituição e também nos parágrafos, tá? Comentamos os principais na aula, os que realmente caem em prova, mas é sempre bom dar uma lida no dispositivo também, ok? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscrevam no canal, que assim ajuda demais. Em breve voltamos com mais assuntos e a continuidade deste curso de Seguridade Social. Desejo a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!